Agora, a gente abre o programa de hoje. Ontem a gente fez a chamada e é um assunto seríssimo, importantíssimo, que ao longo, né, desse período de pós-pandemia, durante a pandemia, a gente vem discutindo um pouquinho essa questão e o aumento, né, eu não sei se eu posso chamar da palavra diagnóstico, quem vai me dizer são elas, de TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização e já estou sabendo que estão querendo estender essa data não só para um dia, mas para uma semana inteira, para a gente realmente debater mais a respeito do assunto. E hoje eu estou com um timaço que eu vou apresentar para vocês mandarem perguntinhas ao vivo aqui para as meninas. Então vamos lá, vou apresentar ela que é neuropsicopedagoga e advogada, especialista em inclusão escolar, Keila Chicrala. Bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Prazer nosso, muito bom tê-la conosco. Lala Fonseca, psicóloga, mais uma vez, bem-vinda. Obrigada, Carol. E Fabiana Freitas, que é coach infantil, especialista em TDAH, bem-vinda também. E TDAH e mãe de TDAH, hein? Ah, e vai contar essa história pra gente, eu acho muito válido e te agradeço. Inclusive, foi uma das coisas que eu comentei com a Glaucia, minha diretora, o fato de você assumir esse tipo de exposição para ajudar outras pessoas, outras mães, né? Para a gente conseguir dar conta aí e sair dessa pauta com mais informações e muito mais cuidado, eu diria. Aquele acolhimento, aquela inclusão que a gente precisa, tanto para os pais quanto também para as crianças, né? Antes da gente começar, colocando aqui, as meninas prepararam algumas questões específicas de queixas, de como que a gente vai ali notar que há alguma diferença. Eu queria ouvir um pouquinho cada uma de vocês. Eu vou ser bem focada nas perguntas para a gente conseguir dar o máximo de informações. Então, eu vou começar te ouvindo. Antes até de falar da questão do transtorno, queria que você comentasse, já que a sua especialidade é ligada à questão escolar, o que hoje é um papel da escola quando a gente fala de crianças com transtorno. A escola hoje tem deixado muito a desejar, Carol, em relação às crianças com transtorno. Porque o TDAH tem um grande problema de ser um transtorno invisível. Ele não traz em sua face características que você identifica de primeiro. Tá. E para piorar a situação, os sintomas do TDAH, eles não são exclusivos. São sintomas que todos têm, mas que no TDAH ele tem frequência e intensidade muito maior. É muito comum as pessoas falarem, não, é porque ele é malandro, preguiçoso, causando sérios problemas nessa criança. A psicóloga vai poder dizer para vocês os impactos emocionais que trazem esses pejorativos que se atribuem às crianças. Sem dúvida. E ao longo da pauta a gente vai discutir, então, até que ponto a instituição, a escola, deve acolher e deve ajudar. Antes de ouvir a Lala, para a gente juntar aqui e ouvir a sua palavra, pensando na questão de como você vai abraçar esse assunto, né, e tratar aí dessa forma até multidisciplinar, eu quero ouvir Fabiana contando um pouquinho como, até para as mães se identificarem, tem casos que a gente fala que são os casos clássicos, né? Que quando você lê ali, você fala, nossa, bate com tudo que eu estou enxergando ali, por exemplo, na criança. Só que às vezes não. Então eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência e o que te fez notar que algo estava caminhando de uma forma diferente. Geralmente, você vai ser chamada pela escola, porque quando essa criança começa a ter contato com outras crianças, é que vai destoar ali, vamos colocar entre aspas, da normalidade, né? Porque geralmente as crianças seguem um padrão, principalmente na escola. E até estava contando para a Lala que foram duas frases que a professora me disse que me chamaram muita atenção e eu fiquei chateada, porque a gente acha que a professora vai estar ajudando, né? Eles fazem aquelas sondagens. Tá. E numa das sondagens ele teve uma dificuldade, ela me chamou e falou, olha, para mim seu filho é um ponto de interrogação. Uau! E eu achei estranho, porque com 4 anos e meio ele tinha na época, ele não queria ficar na sala de aula. E uma outra frase que ela disse foi, ele é um ótimo animador de torcida, mas para saber um alfabeto ele não sabe nada. E eu achei estranho, que eu falei, gente, com quantos anos que eu comecei a aprender as letras? Já com 4 anos e meio eles estão exigindo isso? Isso, e que falta de respeito à forma como ela colocou, né? E um colégio grande, conhecido, não é colégio pequenininho, que você fala, a professora não tem preparo.
E aquilo me chamou a atenção porque até falei, mas como assim animador de torcida? Ela dividia as salas em turminhas, assim, né, times, e chamava fulano, que letra é essa? Só que ele não sabia. Só que quando um amigo acertava, ele agitava, brincava, era o animado da... Só que infelizmente ele não conseguia falar nenhuma das... foi engraçado que eu falei, gente, mas não existe uma estratégia? Ela falou, no final eu cheguei à conclusão que ia falar, pelo menos a letra A ele saberia. E ela pegou, chamou, mostrou a letra A e ele acertou, porque ela começou a ver que estava tendo já a parte de autoestima já afetada. Claro, sem dúvida, acredito. Porque as outras crianças, mesmo com 4 anos, já tiram ali um barato, né? Já brinca, já vem entre o bullying. As crianças já têm isso, né? De estar brincando ou zoando com a criança se não consegue. Então foi assim que começou na parte pedagógica. Pedagógica mesmo. E no social, né? Porque ele não queria ficar na sala de aula. E aí ele queria ficar brincando, queria ficar no parquinho e não ficava na sala de aula e ninguém sabia o que fazer. Então foi assim que começou. Quando está em contato com outras crianças, tem um desafio, que era no caso o alfabeto, ele não conseguia acertar e começou a destoar das outras crianças. Fui chamada, foi pedido para que eu procurasse uma psicóloga e a psicóloga até falava, vai chegar uma hora que vai dar um clique, e o clique nunca chegou. Acho que até hoje a gente está esperando um clique mesmo, mas ainda não chegou, de aprendizado, de desenvolver mesmo. E aí começamos, né, a neuropsicóloga para fazer uma avaliação e foi aí que a gente diagnosticou. Então agora eu vou juntar com a especialidade, com toda a experiência da Lala, para você comentar como é feito esse diagnóstico. Eu até coloquei ali na abertura se eu poderia chamar de diagnóstico, ou se a gente também está falando de uma condição, ou se a gente está falando de um quadro, certo? Como hoje, então, vocês chamam de forma correta? E se sim, qual seria um diagnóstico que tem que ser avaliado aí para que, né, a criança receba, então, essa resposta e os pais também? É um transtorno. É um transtorno. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Pode ser mais focado, voltado para uma questão da hiperatividade, ou pode ser mais voltado para outras questões. Ok. Mas a gente precisa entender que é uma condição em que o cérebro nasce com uma falta ali, um pouquinho de falta, né, de neurotransmissores relacionados à dopamina, tá? E a gente vai falar mais sobre isso. Mas o que os pais precisam entender aqui, né, principalmente, é que é uma condição diferenciada e a gente precisa estimular e traçar alguns comportamentos diferentes para que, por exemplo, o alfabeto seja aprendido, né? Se era uma dificuldade do filho da Fabi, né? A questão do jogo e a questão do jogo até poderia estimular, né? Pela brincadeira e pelo jogo e tal. Mas quando a gente está falando que ali tem uma dificuldade para a criança, né, que tem TDAH, para a pessoa, independente de ser criança ou adulto, aquilo se torna chato. Entendi. E aí, pelo fato de ser chato, a dopamina, como tem uma quantidadezinha menor, não tem aquela dopamina para você se sentir motivado. Entendi. Então aí se torna mais difícil ainda para o filho dela do que para as outras crianças. Sem dúvida. Então, o filho de uma pessoa com TDAH, o que acontece, Carol? Ele pode passar horas no videogame, focado ali, destinado com o videogame, porque ele está tendo aquela recaptação de dopamina. De dopamina, tá. Mas ele não consegue aprender o alfabeto, não consegue aprender o inglês, porque talvez aquela atividade para ele seja chata. Entendi, não tenha estímulo, não tenha vontade, não tenha nada que, né, tire não vê a necessidade. Eu costumo dizer assim, senta para fazer aula de chinês, de mandarim. Gente, pelo amor de Deus, qual a necessidade? É muito difícil. Então, eu costumo comparar com algumas coisas bem assim próximas do nosso dia a dia, para que as mães entendam. Porque ontem mesmo eu escutei de uma mãe falando, mas ela é muito malandra, porque para fazer tal coisa não sei o quê. Eu falei, gente, mas não é isso. Não é isso, entendi. Aparenta ser, né, vamos pensar assim. Então, num primeiro momento, com uma falta de informação, a gente acaba colocando uma situação que, preguiça e tal. No entanto, merece uma atenção muito maior, porque pode ter sim um problema que está sendo gerado. Vou te ouvir mais uma vez agora, Keila, para a gente entender até que ponto, então, essa questão da escola e da instituição
ela tem que ter um comprometimento e uma responsabilidade, um respeito, que foi o que eu acho que faltou no caso da Fabi. A gente está falando também de outras crianças que estão numa linha de aprendizagem que pode ser que consigam evoluir mais depressa e essa criança fique um pouquinho para trás. Então, como é que a escola deve agir, né, nesta situação? Deixa eu só pegar um pouquinho das duas. Uhum. Como é que é um cérebro de uma criança com TDAH? Eu até trouxe algumas maquetes. Olha que legal, Nosso cérebro possui 100 bilhões de neurônios, que é o nome que se dá às células do cérebro. O que acontece, que ela lá falou dos neurotransmissores, o problema do nosso cérebro é quando vai passar um neurotransmissor para outro, de um neurônio para outro, né? Ele vai fazer assim. No caso do TDAH, nós vamos ter falhas nessa transmissão. Tá. E aí, na sinapse? Na sinapse, muito bem. Como o cérebro ele é dividido em partes, essa área aqui, que é a chamada, o córtex frontal, aqui, ó, aqui é bem aqui, tá? Bem na testa. É a área responsável por muitas coisas que são imprescindíveis para o aprendizado. Atenção, memória, organização, planejamento. Essa área é a última área a ser amadurecida. O que a gente chama de amadurecimento é o revestimento por uma parte branca, chamada bainha de mielina. Ela começa de trás para cima, daqui para cá. Por isso é que eles são mais imaturos. Eles são mais infantis. Então, veja, essa daqui é justamente a última a ser amadurecida. Entendi. No TDAH, este amadurecimento é mais lento. Esse revestimento de bainha de mielina é mais lento. E por que eu estou falando isso? Porque eu vejo, Carol, falarem absurdos. Isso é criado pela indústria farmacêutica para vender remédio. Isso é coisa de mãe que não quer educar filho. Isso é coisa de mãe que quer que empurre seu filho para o ano seguinte. Isso é coisa de gente malandra. Por favor, não façam isso. É uma questão fisiológica, é uma questão real. Real. Hoje, o TDAH é o transtorno mais estudado no mundo. E aí nós temos uma situação. A Constituição Federal fala que toda criança tem direito à educação de qualidade. O Estatuto da Criança e do Adolescente fala que tem direito à educação de qualidade. A Lei de Diretrizes e Bases fala a mesma coisa, o ECA fala a mesma coisa. Ora, precisava de mais alguma coisa para se fazer algo pela criança do TDAH? Precisa de uma lei mais incisiva do que uma Constituição Federal que diz que essa criança tem direito a uma educação de qualidade? O TDAH vai ter problemas em duas áreas fundamentais para o aprendizado: atenção e memória. Se você que está aqui do meu lado não é TDAH e não prestar atenção no que eu estou falando, você não vai saber o que eu estou falando. Sem atenção, ninguém aprende. Com TDAH e sem a TDAH. Perfeito, é verdade. E aí que é o problema, porque o TDAH, se estivéssemos com TDAH aqui, não é que ele não preste atenção em nada, ele presta atenção em tudo. Ele vai ver lá, ele vai ver cá, e nisso que ele presta atenção lá, o que você falou, ele já perdeu. Entendi. Numa sala de aula, ele vai ver, por isso que uma das indicações é ele sentar longe da janela, porque ele vai ver o passarinho cantando, olha, ele E ele já perdeu. Acabou. Ele precisa sentar na primeira cadeira. São uma série de condutas. Ninguém está pedindo para empurrar essa criança, né? Empurrado, como se fala. O que estamos pedindo é o seguinte: entenda que o que ele apresenta é real e vai dificultar o aprendizado. Aquela criança está ali para aprender. No mundo dos sonhos de mãe, eu sou mãe de TDAH também, meu filho não teria nenhum problema. Esse é meu mundo dos sonhos. Tem, e ainda assim, ele tem direito a uma educação de qualidade. Não vai ser igual ao do coleguinha, sem dúvida, mas vai ser de qualidade. Eu vou colocar os sintomas aqui. A gente tem umas coisas separadas que minha diretora pediu já para a gente colocar para seguir com perguntinhas, mas eu queria depois entender de vocês, ó, quando a gente fala de transtorno, mas ao mesmo tempo fala de algo encontrado no cérebro que age de forma diferente, a gente também está falando de algo que acontece porque falta
um mecanismo interno. Então, não é só uma questão ligada à parte emocional, enfim, a gente está falando de uma coisa... Substância. Exato, que você encontra, inclusive, fazendo exames, depois vocês me contam que exames são feitos, se sim, isso vai aparecer, já adiantando, né? Mas já vamos falar, vamos só colocar essa parte, então, para a gente não perder e o pessoal de casa ter essas informações. Então, sintomas: hiperatividade, desorganização, agitação, falta de atenção, impulsividade e problemas de memorização. Isso, então, a gente está falando do quadro, como as meninas já colocaram aqui. Vamos colocar só o próximo na tela, ó. TDAH em 3 grupos. Temperamento explosivo, a gente está falando do tipo hiperativo. Imaturo, inquieto, isso é uma questão. A criança pode ser de uma forma. De uma forma. São 3 tipos. Tá, então a Lala vai explicando pra gente. Esse é um deles. Esse é um deles. Tá. É um deles que ele é o hiperativo, né? Ok. Que precisa entender condição básica para TDAH. Não é nem a impulsividade e nem essa hiperatividade. Mais ou menos o que a Keila falou foi a dificuldade na atenção, a instabilidade da atenção. Tá. É aquela criança que está no Perfeito. ditado, a professora começa a falar a igreja azul, aí de repente ela parou na letra azul, a professora continuou o ditado e ela foi no azul, porque o céu é azul, porque o passarinho está azul, e ela foi naquele leque de pensamentos. Então ali nos sintomas poderia estar transbordamento de pensamentos. Tá, então eu gostei desse termo que você usou, instabilidade De atenção. Interessante. Vamos para o próximo. Ó. Além desse, a gente tem também o tipo desatento. Então, distração com o próprio pensamento, esquecimento das tarefas e falas, baixa concentração, desinteresse, distração com o próprio pensamento e dificuldade em seguir instruções, que vai um pouquinho parecido também com o que você colocou. Meninas são muito mais do tipo desatento. Ah, é? Sim, muito mais. E a gente tem ali, quando fala quem pode ter um pouco mais, meninos e meninas, hoje a gente tem esse número? O que acontece? De forma geral, fala-se que meninos têm a prevalência. Só que, como as meninas são mais do tipo desatento, que é o do mundo da lua, as sonhadoras, passa mais desapercebido. Entendi. Porque uma criança que parece ter a descendência do Homem-Aranha, ele vai chamar mais atenção. Olha, não para quieto. Agora, a menina quietinha, que fica desatenta no mundo da lua, ela passa mais desapercebida. Ela é tímida. Ai, nossa, ela é tão quietinha. Então não passa tem desatento. Desapercebido. Muitas passam sem diagnóstico a vida inteira. E vão descobrir o diagnóstico em seus filhos, por causa da alta taxa de hereditariedade. Tem essa questão também envolvida. Altíssima, altíssima. Vamos colocar, então, o último grupo, que é o combinado, né? A soma do hiperativo com o desatento. E que, no final, a soma acaba tendo aí uma dificuldade um pouquinho maior. Pior, quando a gente fala, fica mais difícil. Tem várias perguntinhas do público, mas antes de seguir com elas, eu acho que a gente teria que falar um pouquinho dessa questão de hoje, como é feito o diagnóstico, juntar um pouquinho com o que a Lala falou e ouvir um pouquinho mais a Fabi, como você, então, entendeu a situação das crianças. Eu até... hiperativa é assim, né? Ela tá falando, eu já quero falar também. Ela já tá Não, fica à vontade. Não, ele tá falando aqui, ó, na câmera, ó, eu já tô aqui escutando também. Eu não sei se eu escuto ali, se eu escuto aqui. Fantástico. É interessante que a gente não pode generalizar. Porque quem vê esse quadradinho ali, tudo escritinho, fala, gente, eu sou assim. Então. Mas não é desse jeito, né? Porque isso tem que persistir, tem que trazer alguns danos para a vida, né? Porque hoje a gente sabe, tem alguns trabalhos já científicos, publicações, que mostram os danos que o adulto pode ter. Né? Então, óbito, né? Tem um trabalho bem grande com bastante gente, né? Não sei se é a Holanda, que eles fizeram na Europa, onde você tem o único número de RG. Então, eles pegaram 20 mil pessoas para testar e como você tem um único número, dá para você, né, desde criança até adulto. Casos em que você teve um acidente de carro que levou a óbito, são crianças que não foram tratadas com TDAH quando eram crianças. 40% né, da população carcerária dos Estados Unidos são crianças que não trataram TDAH. Então, assim, hoje eu vejo, a gente acaba tendo um olhar aguçado, assim, a gente chama dos marginalizados, né? Na sociedade, são essas crianças que não tiveram esse olhar para serem tratados, medicalizados, né? E isso também é uma dúvida que as mães têm, medicar ou não? Então. Porque o medicamento é que vai trazer essa melhora aí, ó,
nessa condução nervosa. É o que eu estou imaginando. Então, isso faz parte. É dos pilares ali. Que é necessário, então, ter o medicamento. Dependendo de cada caso, e um médico, porque é uma equipe multidisciplinar. Tá. Em que inclui um neuropsicopedagogo, um psicólogo, um psiquiatra ou neurologista infantil, que vai ver cada caso. Há crianças que não interagem bem com o medicamento. É necessário essa equipe, sabe? O psicólogo vai tratar da baixa estima e é fundamental a capacitação dos pais, a informação, o empoderamento dos pais. Né? Meu filho precisa de ajuda, ele tem direitos. Tem direitos, porque muitos desistem da escola. Até a conduta dos pais acaba assim, quando acho que o dia e a semana se tornar, é importante porque esse conhecimento, entender que o seu filho tem uma condição, que você tem uma condição, você vai desenvolver uma outra forma de lidar com ele, com aquela situação, e você vai aprender quais são os gatilhos que fazem você voar, ou fazem você ser impulsivo, ou fazem você sempre se puxar para algo negativo. Cada quadro, cada pessoa é de uma forma diferente. Mas, Carol, só que é importante, eu falo para as mães, primeiro a gente vai passar pelo luto, né? Nossa, a gente não quer aceitar, porque todo mundo idealiza uma maternidade, ninguém quer ter um filho que tem um problema. Só que assim, a partir do momento que você... Olha, eu tô vendo ali que tá acontecendo alguma coisa estranha na escola, tô sendo toda hora chamada, é briga, é a parte pedagógica. Gente, vai procurar ajuda. Eu costumo dizer para as mães, esse conhecimento vai libertar você, porque você vai ter conhecimento para poder ajudar esse filho. Sem dúvida. Essa maternidade não é uma maternidade qualquer. A maternidade atípica faz com que a gente cresça muito. Porque você precisa conhecer muito esse seu filho para poder entender do diagnóstico, saber o que fazer, para você ajudar essa criança, porque senão é mais um que vai ser o marginal lá do futuro. Entendo perfeitamente o que você está dizendo e acho que bom que a gente tem esse espaço aqui para a gente discutir, para também deixar muito claro que mães de crianças que não têm o transtorno precisam ter informações também para educarem os filhos, porque as crianças muitas vezes estão ali num relacionamento em classe e que não fazem a menor ideia do que está acontecendo. E como você disse, às vezes o bullying e tudo mais, enfim, é uma questão escolar mesmo deles, de às vezes falta de maturidade, não vão saber lidar com crianças que elas notam no primeiro momento que estão diferentes. Não, e quando essa criança não é tratada, ela parte do TDAH para o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, e depois que, se ele não é tratado ali, essa criança não está sendo vista, ela passa para ter um transtorno de conduta. Entendi. Então é muito sério isso. Porque assim, é uma coisa importante a ser dita. Quase 80% das crianças com TDAH têm comorbidade. Que quer dizer que ele não é só TDAH, ele vai ter um outro problema. O TOD, que ela falou, transtorno opositor desafiador, é um dos mais frequentes. Na adolescência é muito comum também vir a depressão. Olha como é que as coisas vão se agravando, vão evoluindo. Transtornos específicos de aprendizagem, descalculia, dislexia, também são muito presentes. Então, você vai ver que se você não se informar, sua vida vai ficar muito difícil. Na escola fundamental, se informe. Porque a escola, ela vai te chamar querendo meio que, olha, resolve. Não! A criança muitas vezes chega no consultório, se não é enviada pela escola, é assim, eu não sei o que acontece com meu filho, ele é extremamente irritado, ele explode por qualquer coisa e eu não estou entendendo o que está acontecendo. Você fala para ele que a coisa tem que ser dessa forma, de repente o mundo cai. Entendi. E aí você vai evoluindo, na verdade isso acaba sendo uma consequência da forma de lidar. Eu vou colocar a perguntinha do público, do diretor já falou que chegaram várias, e depois no final a gente vai falar dessa questão de eu faço exame, não dá nada. Vamos falar sobre isso. Perguntinha do público na tela, olha lá. Que papo, hein, gente? Muito bom. Obrigada, Jéssica. Um beijo para você. O projeto de lei, aí ela coloca 7081/10, enfim, dispõe sobre o diagnóstico e o tratamento do TDAH e dislexia na educação básica. O que podemos fazer para que o projeto seja aprovado? Então, boa pergunta. Que ela pode ajudar. A lei foi aprovada do TDAH. A lei do TDAH foi aprovada, ela não foi ainda regulamentada. Eu até trouxe aqui, e ela fala, você gostou até do termo, né? Em que deve ser assegurado acompanhamento específico direcionado à dificuldade de forma mais precoce pelos seus educadores no âmbito escolar. Para quem? Para quem tiver instabilidade de atenção.
Instabilidade de atenção. Entendeu? Na verdade, a lei foi aprovada e está faltando apenas uma... Porque, veja bem, por que está faltando? O que toda vez chega assim, pergunta, não sei se vai chegar para vocês aí. Meu filho tem direito a quê? Não sei se chegou alguma pergunta. Meu filho tem direito a quê? Já vou adiantar. Ele tem direito a tudo e qualquer coisa que ajudar a aprender, Carol. Qual é a função da escola? Para que manda uma criança para aprender? Sem dúvida. Então, não, mas não tem direito a mediador. Ele precisa de mediador? Então, ele tem direito a mediador. Não tem... Gente, ele vai ter direito a tudo que for necessário para aprender. E cada caso é um caso, Carol. Tem crianças que têm um grau menor, outros maiores. Era o que eu ia te perguntar não também. Não tem como dizer, vai ter direito a isso. Às vezes, aquele não precisa. Basta colocar na primeira cadeira. O comportamento não vai ser igual. Não é igual, não é forma, não é forma. É que, Keila, desculpa, mas eu acho que as mães também têm uma dificuldade em ajudar essas crianças. Então elas ficam esperando vir de fora. Elas acham assim, nossa, quem vai me salvar vai ser a escola, eu preciso ter alguém do lado dele lá. E coisas básicas. Então, assim, o negócio é bem complicado, porque a gente não... Eu vejo muitas vezes, é até ruim falar isso, mas as mães às vezes querem um diagnóstico que seja pior que o TDAH para poder ter mais ajuda, né? Como, por exemplo, o autismo, né? Eles querem que tenha um CID diferente, porque o autista tem um pouco mais de ajuda, entendi, né? Pensando numa questão de lei. Entendi, você entendeu? Entendi, de apoio. Isso, de apoio. Entendi. Eu não acho certo, mas assim, as mães correm para tudo quanto é lugar. Elas querem ajuda, porque elas não conseguem, não sabem o que fazer. Não sabem o que fazer. E já vocês vão me falar da questão dos pediatras. Sim. Tá? Como é que importante. Hoje né? Os pediatras, porque quem que olha essas crianças é o primeiro médico, não é? Então, como é que estão aí essa especialidade médica quando o assunto é esse transtorno? Mas vamos colocar a perguntinha do público, tem muita, e a gente precisa ajudar também. Miriam, obrigada, um beijo para você. A criança com autismo se enquadra no TDAH. Então, como é que a gente faz essa diferenciação? Como é que a gente tem, de fato, ali claramente para a mãe, né, se é uma questão do autismo, se é uma condição, se é o transtorno? Então, a condição do autista, né, existem alguns elementos no TDAH sensoriais que podem estar interrelacionados. Não necessariamente o autista ele não vai se enquadrar num TDAH, mas o TDAH ele pode, né, ter alguns elementos, alguns sintomas sensoriais que estão relacionados com os sintomas de um autista. Entendi. Pode ter coisas semelhantes. São quadros diferentes. Sim. São quadros distintos, mas você pode ter TDAH, pode ter autista com TDAH. Isso. Você pode ter um autista com os dois, inclusive outros também comorbidades, tá? Mas você vai ter, por exemplo, o problema sensoriais, você vai ter também TDAH com problemas sensoriais. Entendi. Tá? Mas cuidado, porque você também pode ter crianças autistas com TDAH. E é bem comum, tá? É muito comum. É muito comum. Ah lá, tem mais perguntinha. Vamos ver. Obrigada, Elizabeth, um beijo. A criança com TDAH pode ter atraso na fala. É uma das questões aí no quadro que vocês... Quem quer? Porque senão só eu falo. Quer que eu falar? Você tem alguma experiência nesse sentido? É o que a gente estava falando. Cada um vai ter uma característica diferente. Eu hoje observo em algumas crianças, quando a mãe vem falar, sim, pode ter. Eu percebo que meu filho teve, porque eu só soube entender quando eu tive minha menina. Porque eu pude comparar, porque aí a gente fica assim, as meninas são mais evoluídas que os meninos, elas crescem mais rápido, elas falam mais. Só que não. Ele acabou tendo uma dificuldade porque ele não conseguia processar essa conversação. Até hoje, a gente treinou isso na fono. Porque ele não conseguia sustentar na conversa o que estava sendo pedido ali. A gente está conversando sobre TDAH agora. Certo. Só que se eu não conseguir ter repertório, palavras, eu não consigo ter conversa. Eu não sustento isso. E é o que acontece hoje em dia com muitos adultos. Fala, nossa, esse cara tá viajando, que a gente fala. Porque ele não tá entendendo, não consegue debater. A questão do adulto, quando ela traz isso, né, é uma pessoa que tem mais problemas de relacionamento. Porque a gente está aqui conversando, trazendo um assunto. De repente, a pessoa não está mais aqui nesse assunto, ou ela traz uma resposta, nada a ver, que ela está na cabeça dela já pensando em outra coisa, ou ela fala assim, nossa, Carol mal educada, né? Não sei se eu gosto dela, tu trouxe o negócio, ela nem falou comigo. Então, tem essa questão, muitas vezes, relacionada criança, aos relacionamentos. Por conta da imaturidade, acaba tendo menos ainda. Sim.
né? Então, quais vão ser as atitudes? Impulsividade, arranca as coisas da mão do outro, bate, às vezes fala alguma coisa que a gente considera desrespeitosa. Então, tudo isso acontece e vai acontecer não só na escola. Antes de olhar para a questão, né, da fala e tentar diagnosticar seu filho com algum quadro, veja como você poderia, de uma forma diferenciada, estimular ele. E isso é a vida inteira. Estimular ele, porque independente dele ter um quadro ou não, você vai ter que aprender a lidar com aquela criança que está na sua frente naquele momento. Então, não importa se ela tem um quadro de autismo, você vai ter que aprender a ser uma mãe de um autista e o que aquela criança está pedindo, se é um TDA, se é um quadro de uma ansiedade, por exemplo. Sem dúvida. E por isso que precisa ter ali claramente o diagnóstico correto. A gente, nesse sentido, vai chamar de diagnóstico. E vamos encerrar falando da questão dos exames do pediatra, hein? Mas eu tenho um depoimento para colocar na tela. Olha lá. Nossa querida Juju. Beijo. Realmente as escolas são muito despreparadas. Meu filho foi diagnosticado com 12 anos e partiu de mim. Aí eu até me emociono porque a Juju é muito especial e a gente acompanha, então, né? Pois comecei a ler sobre o assunto e muita coisa fazia sentido. E agora mesmo, com o laudo do psiquiatra, continuo sendo rotulado de preguiçoso pela escola. Juju, estamos com você. Beijo pra ela. E olha, Juliana, que a lei obriga as escolas a capacitarem seus professores. Então, era aí que eu queria chegar. Obrigado por lei as escolas a capacitarem seus professores. E mais... hoje, você negando matrícula, você incorre em crime. A discriminação em sala de aula, eu recebi um caso agora há pouco tempo, em que a professora virou para um aluno e falou, olha, não fica perto dele não, que ele é aluno de laudo. Ou seja, virou para um aluno, falou para não sentar perto do outro, porque ele era aluno de laudo. Aquele meu paciente, no caso, a professora virou na turma, e é uma escola grande em São Paulo, nos tempos atuais, tá? Estamos falando aí de 6 meses atrás. Falou, gente, a gente tem que ter paciência com a criança X. Ela é especial. Ela tem algumas dificuldades que vocês não têm. Isso é uma questão que acaba complicando toda a dinâmica, percebe? Sem dúvida, sem dúvida. Não, que se a mãe não tiver um preparo para lá na casa deles explicar o que é ser especial... essa criança já acabou. Acabou com a autoestima. Amanhã ela não vai para a escola. Exatamente. É uma criança que, inclusive, teve que mudar de escola e aí tudo mudou na vida dela. Na realidade, o trabalho foi uma questão muito comportamental para a criança começar a aprender a lidar, a mãe aprender a lidar. E aí a escola foi fundamental para a criança mudar totalmente. Carol, você estava falando dessa coisa do conhecimento da mãe. Eu não tive medo, porque ela colocou lá, rotulado. Às vezes é essa sensação que a gente tem, que ele vai ser rotulado se eu contar, mas eu parti do princípio de que se eu contar para as pessoas vão poder me ajudar. E eu vou poder não ficar me justificando quando, por exemplo, eu estiver viajando, né, e estiver em algum lugar que meu filho for desrespeitoso, agir impulsivamente, eu poder falar, gente, ele tem um diagnóstico de déficit de atenção, que a gente está trabalhando ali em cima, por causa disso, por causa daquilo. Aliás, eu me aproximo das pessoas e faço questão de contar. Porque o conhecimento liberta. Concordo plenamente. Tanto para nós, mães atípicas, quanto as outras mães. E é uma questão, por isso que eu logo te parabenizei, antes da gente começar a entrevista, de você expor a situação e falar dessa forma que encoraja as mães, porque, gente, não adianta a gente tapar os olhos também, né? E quando você diz que hoje é obrigatório que as escolas tenham ali... pessoas preparadas, né, com essas informações que vocês estão passando. Então agora o nosso público está sendo preparado, está com mais informações, inclusive mais coragem para buscar ajuda e para abraçar, né, todo mundo abraçar a causa dessas crianças e das famílias que precisam também ser abraçadas nesse sentido. Agora, eu não sabia, por exemplo, que as escolas, então, isso é uma obrigação. Posso dar uma dica? Que bom você contar. A Fabiana passou por isso. Toda vez que a escola te chamar para reclamar do seu filho, lá, mamãe, você vai fazer assim. Lá. Sim, é a conduta dele, né? A conjuntura do transtorno, são parte do sintoma. Ok. O que a escola está fazendo? Pergunte à escola. Não basta você vir, você escola, cobrar dos pais uma postura. Se o pai está levando no médico, se o pai está levando num psicólogo, num psicopedagogo, num neuropsicopedagogo, e nós sabemos que é um transtorno sem cura, o que a escola quer? Na verdade, infelizmente, eu acabei de falar com a Lala, muitas querem que você tire o filho dali. E isso é lamentável. Porque ela não quer ter essa responsabilidade.
transferir. Isso é lamentável e criminoso. Dá trabalho, né? Isso Dá é criminoso. trabalho. Isso é O crime. que a gente pode fazer, se a gente tem esse transtorno, a psicoterapia auxilia a gente a entender muito a questão comportamental e desenvolver, organizar alguns hábitos. Essa organização é fundamental para o TDAH. E atividade física. A atividade física que faz a gente se superar, Carol, corrida, lutas, porque vai ser uma nova ingestão de dopamina, que a gente vai se sentir ali se superando, se sentindo melhor. Que legal. E aumenta também disso. a questão da autoestima. Então acaba ajudando muito nesse quadro. É parte do caminho, né? Faz parte do tratamento. Meninas, eu tenho que encerrar, já estouramos tudo, o diretor acabou de me sinalizar, bombou, muitas perguntas, depois se vocês puderem responder lá nas redes sociais, eu acho que ainda falta muita coisa pra gente conversar aqui, né, inclusive para as mães aí terem um caminho a seguir e terem todo o conhecimento que hoje vocês têm, né? É verdade, igual você estava falando, vai ter uma live quando acabar o Você Bonita, com vocês, então vocês vão poder tirar mais dúvidas, que coisa boa. Então, gente, acabou Você Bonita, na sequência uma live no nosso Instagram, tá? Elas vão estar aqui até o final, que coisa boa. É verdade, Glaucia, ainda bem que você me lembrou, porque agora eu tô aqui tão concentrada, eu esqueci dessa parte. Então, todo mundo já fica atento aí pra live. E eu acho que ainda faltaram muitos pontos a serem debatidos, eu queria ainda falar muitas outras coisas, inclusive da questão do pediatra, hoje o que eles também fazem, se também dão uma escapadinha. Eu acho muito importante que a gente converse sobre isso. Não vou dizer porquê, mas porque eu conheço algumas questões, né, que já observei. Carol, finaliza falando que elas podem... exame. Que assim, a dúvida, o que eu faço para descobrir? Procure um neuropediatra, uma neuropsicóloga para fazer uma avaliação e um psiquiatra ou neuropediatra que tem especialização em crianças e adolescentes para poder dar o diagnóstico. Não será um diagnóstico feito através de exames. Não, Sim, não. Não tem exame. Vai muito além, não tem exame. Não existe exame de sangue, nem ressonância. Os critérios, a grande maioria é os critérios do DSM ali que tem os sintomas que o médico vai preencher e vai ver de acordo com os comportamentos que a criança tem. Ou até o adulto, né, gente? Olha, deve ter muito adulto aí também. Muito obrigada, meninas. Carol. Deixa eu agradecer aqui. Ai, que legal, que super papo. E eu me emociono mesmo, porque a gente entra nas casas... Quem é mãe, né? Mãe entra na frente e quer ajudar tantas outras mães. Então, vou deixar o contato da Keila, @direito à inclusão escolar, lá no Instagram. @direito à inclusão escolar. Lala, @LalaFonsecaOficial, obrigada mais uma vez, @LalaFonsecaOficial. E vou agradecer Fabiana, TDAH e DAI, Que foi essa pergunta que eu fiz. Tá, ele tem TDAH, e daí? E então daí? TDAH, e daí? Tá aqui escrito, eu tô lendo, e daí? E daí? Então, gente, esse não tem como vocês errarem, é o @TDAH e daí. Tudo junto pra falar, tá tudo certo aqui. Obrigada, meninas. Obrigada, Carol. Voltem. Vamos fazer muito mais, porque bombou é porque as pessoas estão precisando de informação, Sim. não é verdade? Um beijo, adorei. Beijo.